Vamos começar hoje falando sobre um tema que é delicado, é preocupante, vamos dizer assim. Hoje eu quero falar sobre preocupação e fé. Ah, eu já falei a vocês que quando eu faço uma mensagem, eu faço uma mensagem pensando muitas das vezes, não só nos irmãos, naquilo que a igreja precisa comer, se alimentar, mas também pensando que a mensagem tenha que fazer sentido para mim também. E eu já falei para vocês, estou preocupado com algumas coisas, não estou conseguindo entender claramente o que o Senhor quer, e eu já pedi para o Senhor falar claramente ou fazer uma intervenção, e está me preocupando sobre determinadas coisas. Eu não gosto de ficar preocupado com uma coisa durante muito tempo sem ter uma solução, porque isso toma energia minha, toma forças minhas, e eu não gosto de ficar preocupado com algumas coisas. E eu estou muito preocupado com alguns problemas aí que eu preciso resolver. Bem, eu fiz o sermão tentando buscar, nessa madrugada, a, a resposta do Senhor sobre esse problema que, que eu estou precisando resolver. E eu estabeleci Salmo 37, versículo 1 e 2, como um ponto inicial para resolver os meus problemas. Será que eu estou com preocupação, estou com menos fé? Será que preciso ter fé e menos preocupação? Sabemos que todos passaremos por esse momento de preocupação. Mas como faço para resolver o problema? Bem, eu busquei solução na palavra do Senhor. E se você é alguém que está preocupado com a sua saúde, está preocupado com o seu filho, está preocupado com o seu neto, está preocupado com alguma coisa, você precisa buscar a solução no Senhor. Eu fiz do meu sermão passado uma forma de entender como os meus dois sermões, né, como sair do problema, e agora eu me aprofundo nesse tema, falando sobre essa ideia de ter fé e essa ideia de estar preocupado. Qual é a dicotomia disso? Olha o que o texto bíblico nos diz. Salmo 37, versículo 1 e 2 diz assim: ó, não te indignes por causa das más pessoas, nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim, e como a relva verde logo murcharão. Veja que o texto começa a dizer que confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirá com a fé. Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Veja que o texto vem falando sobre um tema de preocupação aqui, e depois o texto dá a resposta, e eu vou dar a resposta para vocês. Nunca vou falar um problema que eu não te dê a resposta no mesmo sermão, certo? Ou no sermão subsequente. Por quê? Porque eu vou causar um problema, vou te dizer um problema que às vezes você não esteja nem vendo, e depois que eu fizer isso daí, eu vou te apresentar uma solução. Jesus Cristo é sempre a solução para os nossos problemas. E eu vou te apresentar como é que Jesus Cristo faria para você ter essa solução. Por isso, o texto começa dizendo: não ficar indignado com as más pessoas, nem ter inveja daqueles que praticam injustiça. Por que ele fala isso? Porque eles, em pouco tempo, secarão como o capim e como a relva verde. Também o versículo 7 ao 9 vem falando o seguinte: aquieta-te diante do Senhor e guarda por ele com paciência. Não te irrites por causa não te irrite por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona a raiva. Não seja impaciente. Tenha, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. E isso é um problema aqui, pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua confiança no Senhor
herdarão a terra. Então, o texto vem falando aqui para a gente o seguinte, que é para nós deixarmos, né, termos paciência, e não nos irritarmos por causa das pessoas que estão prosperando e nem com aqueles que estão tramando ali perversidade. Também o texto fala sobre abandonar a raiva, e você, se tiver com raiva, você precisa abandonar e não ser impaciente. Todo mundo que é impaciente não consegue resolver seu problema. Não te inflames, não fique você chateado, inflamado, pensando mal, pois você vai causar mal para você mesmo, diz a palavra. E veja, é um fato que às vezes você fica chateado com algumas determinadas situações e você acaba tomando um veneno querendo que o outro morra. E isso é um problema, porque, de acordo com o texto, se inflamar, ficar desse jeito, vai causar mal para você mesmo. E ao causar mal para você mesmo, olha só o que o autor declara no texto bíblico como uma referência. A inveja é como um câncer espiritual que pode consumir a paz e a felicidade de um servo de Deus. A cura consiste em extirpar as primeiras manchas de ciúme e inveja que surgirem em nossa alma. Depois, evitar todo tipo de ira, furor ou cólera, e jamais desejar sucesso a qualquer custo. A melhor e maior vitória é aquela que vem das mãos do Senhor, em função de nossa fé sincera e do trabalho perseverante e pacífico. A expressão hebraica que significa não te deixes enfurecer é traduzida como alerta em diversos sinônimos ao longo dos Salmos. Não te indignes, não te irrites, não seja impaciente. Esta é a transliteração hebraica desse versículo, né? Que é chama, que é para chamar ali e você ter uma solução. Então vamos lá. Quando o texto está falando aqui para você não ficar indignado, para você não ficar com ciúme, não é o ciúme em si, no sentido brasileiro que nós temos, de eu tenho ciúme da pessoa, eu tenho. Como é que é o nome? Raiva, qual a expressão que o texto usou aqui, né? Não te inflames, não abandone o furor, tenha paciência, não se irrite por causa da prosperidade. A pessoa está ficando próspera e eu estou chateado com isso. Não, o termo correto no original não é você ficar pensando, mas é você ficar chateado por alguma maldade que a pessoa fez, ou seja, nem com aqueles que tratam perversidade, que tramam perversidade. Ou seja, se tem alguém que faz alguma perversidade com você. Tendo então feito esse corte aqui, eu quero começar dizendo para você o primeiro item. O medo impede o teu progresso. Você parece que fica travado porque o medo está impedindo o teu progresso. E isso não importa em qual categoria você viva. Toda vez que o medo bate à sua porta, ele impede você de resolver o problema ou mesmo de sair de algumas situações. Você fica, eu não sei se você é uma pessoa assim que fica avaliando, avaliando e acaba que você não toma decisão alguma. Ou quando você toma decisão, é uma decisão às vezes na raiva. Bem, hoje quero falar a você que o medo ele impede o seu progresso. Deus tem um programa de vida abundante para os seus próprios filhos. Deus tem um programa de vida abundante para a gente. Deus tem um programa de vida abundante para os teus filhos, para o teu neto. Porém, irmãos, você precisa compreender que não é livre de problemas. Deus quer que você seja abundante, mas os problemas Deus também deixará que baterão a sua porta, que batam a sua porta. Bem, ele também nos dá, e eu ao estudar esse texto, ele também nos dá os passos que nós devemos fazer, que nós devemos dar ali quando nós enfrentamos a nossa própria vida. Quais são os passos? Será que Deus nos dá os passos que nós devemos caminhar, que nós devemos fazer na nossa própria vida? Será que Deus nos mostra o passo a passo? Será que o texto bíblico está nos mostrando aqui o passo a passo? Bem, hoje eu tenho essa proposta de ajudar você a mostrar o passo a passo e a ordem cadencial que Deus usa para sair do processo de preocupação para ir para o processo de fé.
Então, você tem uma cadência a ser seguida, você tem um passo a ser seguido, você tem uma ordem a seguir. E é essa ordem que eu quero propor a você através do texto bíblico aqui. Quando você estiver preocupado, como é que você sai desse quarto e você vai agora para fora num ambiente de fé? Bem, eu percebo também que Deus nos dá alguns passos para a gente enfrentar o problema, mas também estão ali, né? Esses passos, eles estão onde? Onde é que eu estou buscando energia e força? Na palavra de Deus. Alguns desses passos aqui, eles são encontrados, e eu mostrei para vocês aqui no Salmo 37. Eu li só uma pequena perícope e faço planos para que você também leia o Salmo 37 inteiro. Lembre-se, tanto os sermões anteriores, os dois últimos, quanto esses dois próximos que eu estou preparando aqui para vocês, ainda não está totalmente concluído, mas eu estou montando aqui para vocês, eles têm o objetivo de ser uma porção de força para você quando você estiver angustiado, ou melhor, quando você estiver aqui preocupado. Então, você, se não está preocupado, se não tem preocupação, você agora, louvado seja o Senhor, pega essa porção de bênção que a palavra vai nos trazer e guarda isso. Por quê? Porque Deus quer que você tenha vida abundante, mas a preocupação, ela vai bater a sua porta. A angústia vai bater a sua porta e você precisa tomar esse remédio. E por isso a importância da mensagem de hoje, não só para ti que está sofrendo, mas também quando você estiver num momento de angústia. E eu sempre busco isso na palavra e eu fiz uma extensão da história de Davi novamente. Eu sei que eu já falei de Davi, eu estou falando de Davi sempre, né? Mas quando eu olho para esse rei que é conhecido como um grande rei de Israel, eu vejo as lutas que ele enfrentou, como ele resolveu os problemas, porque no começo de seu ministério, a Bíblia diz que Deus era com ele, e como foi que ele resolveu esses problemas aí, saindo do BO que ele enfrentava. Davi, ele é escrito, né, essas coisas, Salmo 37 é escrito por Davi através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo iluminou a mente de Davi para que ele pudesse resolver o problema. E eu quero que o Espírito Santo também ilumine sua vida para você aprender a resolver problema. Você tem que ser especialista em resolver problema. Se você entender, não entender que tem que resolver problema, o medo tomar conta de ti, o progresso será impedido na sua vida. Então, eu percebo aqui algumas coisas. Dentre elas, esses passos que eu vou dar para vocês aqui, eles servem como uma ordem de Deus, uma ordem que Deus nos dá nessa própria passagem bíblica que a gente leu aqui. Não somente isso, eu também percebo que alguns eles saltam rapidamente para o Salmo 37, o versículo 4. Tem gente que não lê o Salmo 37 direito e vai direto para o versículo 4. E olha o que diz o versículo 4. Deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Tem gente quando lê, só lê essa parte aqui. Confia no Senhor e pratica o bem. Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Então tem gente que quando lê o Salmo vai direto para essa parte aí. Só que não é assim que o texto foi escrito. Ou seja, para você chegar nessa bênção, você tem que ter alguns outros pré-requisitos. Esses passos que eu estou falando para você aqui, e tem muita gente que antes vai direto para o Salmo a 37, ali, versículo 4, precisa ler o versículo 1 ao 7 antes. E o versículo 1 ao 7 eu li para vocês no começo aqui. Não fique indignado por causa das más pessoas, nem da inveja daqueles que praticam injustiça. Então você tem que ler isso antes. Se você não lê isso antes, você acaba sendo um irmão místico que só consegue ver a parte boa e não consegue entender o processo de como você chega nessa parte boa. E por isso que tem um monte de irmão que não consegue chegar na parte boa. Tem um monte de irmão que não consegue chegar na bênção do Senhor. Por quê? Porque não entende o processo aqui. Sabendo disso, tendo falado isso daí para você e trazendo a você um plano de fundo, eu quero que você compreenda que você não pode fazer algumas coisas. Eu sempre faço os meus sermões olhando de trás para frente. Mostrei isso a você nos dois últimos sermões, né? O que Davi não fez para sair do problema, e tem algumas coisas que você também não pode fazer. Tudo o que Deus fez tem uma ordem, irmão. Tudo que Deus faz aqui tem uma cadência. E o mesmo vai acontecer nesse plano aqui para a felicidade
humana nesse plano aqui de ter uma vida abundante. Tem uma cadência para que você tenha uma vida abundante. Tem uma cadência para a felicidade humana. Deus estabeleceu isso daí. E se você quebrar a ordem, você não consegue ter a bênção que você tanto quer. Sabendo disso, ao dar esse passo que eu estou propondo aqui para vocês, fora de ordem, se você ouvir meu sermão pela metade, não entender o que a gente está tentando passar aqui, você pode deixar com que a felicidade fique confusa na sua cabeça. E você não tenha a felicidade plena, você está confuso, na melhor das hipóteses, viu? Tem gente que vai ficar confuso porque a felicidade não chegou, só tem momentos de felizes ali, momentos alegres. Por quê? Porque o irmão está meio confuso, porque ele não está seguindo a ordem que o texto bíblico nos declara aqui. Eu sei que eu estou falando sobre esse tema de felicidade, esse tema de preocupação, esse tema de fé, mas não somente eu falo sobre isso. Se você for numa livraria, por exemplo, você vai ver que a lista dos livros mais vendidos sempre tem livros sobre felicidade, livros sobre vida abundante, sempre tem esses livros de coach ali, inclusive sobre sucesso. Você vai nas livrarias, tá cheio, tenha sucesso, 10 passos para sucesso, faça assim, faça assado, não sei o quê. É sempre uma lista muito grande sobre esses temas aqui. Porém, hoje eu quero apresentar a você a chave de um livro que é ainda maior do que esses best-sellers que nós sempre vemos aí nessas livrarias. Hoje eu quero apresentar a você a Bíblia como a fonte de você ter sucesso, de você ter abundância, de você ter vida plena. A palavra de Deus. Compreenda que ela nos ensina como você faz para encontrar a felicidade e como você faz para ter uma vida abundante, uma vida ali de crescimento. Mas só que não só isso. A Bíblia também mostra para ti passo a passo. E eu quero seguir essa ordem com você aqui. Eu quero que você comece por não se preocupar e começar a viver na fé. Eu lembro que eu dei um livro. Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu dei um livro para dois amigos meus, dois irmãos da igreja. Não sei se os caras estão aí, mas eu dei esse livro aqui, né? Viva de Propósito, do Vitor BJ. Faço planos que você adquira esse livro. O Vitor BJ, ele declara, foi um pastor aqui no Brasil e hoje ele está estudando na Filipinas. Quem conhece o BJ sabe, ele é muito gente boa, é muito brother. E ele escreve nesse livro aqui sobre como você encontrar o seu propósito. Então, se você, querido irmão, está vivendo por conta da necessidade, das circunstâncias, é porque te falta entender como você faz para viver de propósito. O título do livro é Viva de Propósito, como descobrir o plano de Deus para você. O que Deus quer, né? E aí ele descreve ali um método rápido e eficaz para ajudar você a descobrir o seu propósito. Se não me falhar a memória, ele fez esse livro aqui lá na igreja de Curitiba. Não, foi em Curitiba, aquela igreja bem grande lá. Ele era pastor auxiliar lá, se não me falhar a memória, e ele fez isso daí com a congregação lá. Bem, como é que eu faço para sair da preocupação? Como é que eu faço para sair do problema que eu enfrento? Eu quero que você compreenda que é preciso ali não se preocupar e viver uma vida de propósito, viver uma vida de fé, saber o que Deus quer. O que Deus quer? E eu já falei, externei aqui a vocês no momento anterior, que eu estou ouvindo, buscando ouvir aquilo que o Senhor quer. Deus não está falando muito claro, então ainda estamos no caminho de ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele quer. Por isso eu me aprofundei nesse tema e trouxe ele como uma resposta para as angústias e a preocupação que eu estou passando. Talvez essa também seja a preocupação que você passe. Então eu busquei na palavra a fonte de força para que eu saia da preocupação para um ambiente de fé ensolarado, aonde eu tenha liberdade para fazer as coisas da fé, né? Bem, primeiro item que eu avalio à luz do que o BJ escreveu em seu livro é preocupação. O que está acontecendo? O Salmo 37, versículo 1 e 2 diz: Não te indignes por causa das más pessoas, nem
tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim e como a relva verde logo murcharão. Há uma previsão básica aqui. A previsão básica que nós olhamos e vimos é que Salmo 37:1, e não somente Salmo 37:1, mas eu também abro outro texto bíblico, que é o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, também declaram o seguinte: Mateus, capítulo 6, versículo 25. Descanso na providência divina. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que você anda preocupado quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu resplendor de sua glória, vestiu-se como uma delas. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã logo é lançada no fogo, quanto mais a vocês outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda como nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. E aí vem o versículo 33, né, falando sobre buscar o reino de Deus, que é um outro sermão que eu fiz para vocês um tempo atrás. Então, primeiro item que eu percebo aqui, a, a preocupação traz uma busca de segurança. Toda vez que você está preocupado, o antagônico a ele é a segurança. Então, no mundo que estamos vivendo, é um mundo extremamente inseguro. E, portanto, a necessidade de se sentir seguro está em todos nós. Todo mundo quer ter segurança financeira, quer ter segurança ali emocional, com o cônjuge que você está, quer ter segurança ali no seu trabalho. Nós buscamos isso. Porém, nós poderíamos temer o que está acontecendo com a nossa sociedade. E muitos dos que estão preocupados com base no que você assiste. Eu já disse para vocês que já tem muito tempo que eu não assisto TV. E eu fiz um voto, eu não sei se eu falei para vocês aqui, eu fiz um voto na última reunião que teve do Ministério da Família. A esposa do pastor departamental de família da associação foi pregar numa de nossas igrejas. E ela falou sobre a importância de você diminuir os incentivos emocionais a você, diminuir os insights emocionais a você. E ela falou sobre os aplicativos do celular e diminuir até o próprio uso do celular. Então, o que que eu fiz? Eu conversei com a Débora, nós fizemos um jejum de um mês que nós não tocaremos nos aplicativos de redes sociais, essas coisas, no celular. Nós apagamos de nosso celular e, se quisermos usar, vamos usar no computador. Então, requererá levantar, vir até o computador para poder ver, de fato, o que é necessário. Por quê? Porque quando você assiste televisão, eu não sei você, mas as notícias são sempre ruins. Quando você vai para a internet, você sempre está ouvindo notícias ruins do Brasil, ouvindo que a taxa de criminalidade aumentou demais e isso está sendo angustiante para a nossa nação brasileira. Você começa a ouvir assassinatos. Olha, há 3 dias atrás, três dias atrás, senhor, 3 dias atrás, eu estava aqui, terminei de fazer o Gol Six, um ladrão veio na frente de casa aqui, já tinha acontecido isso aqui uma outra vez, um ladrão entrou na vizinha, depois passou aqui no nosso telhado. Então, imagina, foi no primeiro dia que eu estava aqui. Eu vim para essa casa,
No primeiro dia, o ladrão vai roubar o vizinho aqui e anda no nosso telhado. Então, imagina só. Aí, loucura, loucura, loucura. Primeiro dia, Débora já não queria ficar mais aqui na casa. Eu tive que gastar um dinheiro botando câmeras aqui e tudo mais. E ó, o ladrão entrou e eu tive que falar: Pedro, pega a arma, Pedro, pega a arma. Vou pegar a arma aqui. Aí o Pedro: que arma, papai? Eu falei: cala a boca, rapaz, pro ladrão sair. Pra ver se o ladrão vai embora. E tudo. E aí o Pedro: que arma, papai? Não sei o que, onde que tem, não tem, não sei o que. Eu falei: esse menino, falei pra Débora, Pedro não, falei pra Débora pegar. Aí o Pedro lá: que arma, não sei o que. O ladrão foi. Aí lá, loucura, gente. Eu subi no telhado para poder ver onde é que o cara tava, que eu pensei que o cara tava escondido em algum lugar. Eu falei: não, tirar esse cara daí. Aí subi no telhado, isso no primeiro dia, Débora angustiada, 9 da manhã. Quando há 3 dias atrás, irmãos, o cara veio buscar, aqui é um bairro melhorzinho, o cara veio buscar a esposa na manicure bem aqui em cima, e 3 meliantes quiseram fazer um sequestro relâmpago do cara. E aí um entrou no carro e abordou ele para poder fazer o sequestro. O cara foi, pulou no carro, puxou, ficaram os dois brigando no volante. O dono do carro acelerou o carro com tudo, veio correndo, bateu no outro carro do vizinho, meu vizinho aqui da frente, gente boa que só, estava trabalhando e tudo mais. Mas, irmãos, foi um pancadão assim. Oh! Mas explodiu aqui. Eu falei: pronto, Jesus está voltando. E eu não. Vou sair subindo e fui para lá. Mas foi uma pancada, um barulho assim estrondoso, bem na frente da minha casa. Aí o carro foi, bateu no outro, rodopiou na frente da minha casa, que tem as câmeras, pegaram tudo, né? Rodopiou na frente da minha casa e o ladrão caiu morto na frente de casa. E como é que eu saio? E as crianças saindo. E eu falando: volte para lá, não sei o que, fiquem no quarto. E o cara morto na frente de minha casa, na porta de casa, sem eu poder sair. Aí eu: Jesus do céu. E o vizinho lá, o outro vizinho, bateu no outro carro do vizinho, bateu em 4 carros. Sorte que nós tínhamos colocado o Sieninha, o carro da Débora, para dentro. Angústia, preocupação, taxa de criminalidade aumentando, taxa de assassinato aumentando. Quando você entra na internet, você vê isso. A gente vê estupro acontecendo, a gente vê terrorismo acontecendo, o colapso econômico e social de nosso país está assim no limite. A gente está olhando para algumas coisas, vendo coisas que nunca aconteceram no nosso país e parece que o mundo está ficando mais angustiado, em especial a nossa nação aqui. A preocupação, ela está levando as pessoas a não somente ter inveja da prosperidade, porque parece que aqueles que estão sendo prósperos hoje no nosso país estão sendo apequenados. Aqueles que estão sendo prósperos, que têm alguma coisa, parece que eles são vistos como inimigos. E nós estamos sentindo isso. Por exemplo, eu fui comprar pela internet, fora do país, uns produtos que eu estava precisando de uma luz que precisava colocar aqui. O imposto que nós tivemos aqui no nosso, quando eu fui fazer a compra, chegou aqui no Brasil, o imposto dava quase o outro valor do produto, o dobro e mais um pouco, cento e algum pouco por cento a mais que eu tinha que pagar. Eu tive que mandar devolver o produto porque eu comprei o produto por um valor e agora eu tenho que pagar outro produto só para Correios, por uma taxa. E era um produto com menos de US$ 50, que supostamente tinha uma regra: se você comprasse até US$ 50 daqui, US$ 50 você não teria imposto. Bem, as mudanças acontecem. E tudo isso está gerando muita preocupação. Não só esse episódio que aconteceu há 2 dias atrás aqui na frente, eu acabei não falando para ninguém, mas aconteceu isso de forma muito grave aqui, mas a preocupação está levando as pessoas a terem inveja de quem é próspero, dos ímpios que estão no caminho. Como é que o texto bíblico diz, né? O versículo 37, versículo 1. Não fique indignados por causa das más pessoas. E todo mundo fica preocupado com essas más pessoas. Nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim.
e como a relva verde murcharão. Quando houve esse episódio aqui na frente de casa, desceram os vizinhos inteiros. E aí eu não saí de casa, né? Estava na frente de casa, não tinha como sair também. Mas eu não saí por causa das crianças. E aí os vizinhos, menos um, não sei o quê, e gritando, e os outros queriam chutar e matar, e outras pessoas defendendo, isso tudo acontecendo na frente de casa. O BO acontecendo. Quando eu olho para o texto bíblico, eu percebo que o ímpio que prospera, porque o ímpio está prosperando, Senhor. Porém, não são esses ímpios pessoas que irão viver muito. De acordo com o texto bíblico, o ímpio que prospera são como a erva que murcha rapidamente. Aqui hoje, amanhã, esses foram embora. A erva murcha muito rápido. O ímpio também será alguém que vai murchar muito rápido, muito rápido. Sabendo disso, eu também percebo que nós somos como árvores plantadas junto às águas. Os que são justos, os que se propõem a obedecer o Senhor, são como árvores que são plantadas junto às árvores. Diferente e dicotômico do ímpio. O ímpio é como o quê? Uma erva que murcha. O justo é como o quê? Árvore plantada junto a ribeiro. Por isso que eu fiz o sermão sobre esse tema aí. Então, há uma dicotomia, há uma segurança quando você tem o Senhor, e essa segurança você deve buscar. Veja que, no entanto, você não só é como árvore que é plantada junto a ribeiro, mas você também se torna sólido e sempre você dá fruto, porque foi assim que o texto bíblico disse para a gente nos sermões anteriores. Lembra? Que você, quando é plantado junto às águas, suas raízes se aprofundam até o ribeiro e você dá fruto no tempo certo, diferente da dicotomia que o texto bíblico apresenta aqui do ímpio. O ímpio é como se fosse uma erva daninha que murcha muito rápido. Uma árvore plantada junto às águas, saiba que ela pode suportar secas contrárias à erva do campo. Eu quero que os irmãos do Gol Six sejam árvores frondosas, que suportem as tribulações e as preocupações que baterão na sua vida. E como eu faço para suportar? Eu me aprofundo na palavra do Senhor e tenho ele como segurança. Não só isso, as suas raízes estão bem perto da água e por isso são muito mais propensas a sobreviver e viver num período de seca, estiagem de água. Por quê? Porque está plantado numa terra boa, perto do Senhor. A sua vida é muito mais estável, a sua vida é melhor quando você tem a presença do Senhor. Por quê? Porque eles sempre, de acordo com a palavra, eles estão sempre conectados à fonte da água. Eu não vou me delongar muito nesse tema aqui, porque eu talvez vá buscar muito das minhas fontes nos meus sermões anteriores que eu já preguei para vocês, eu não quero ser repetitivo. Mas para ter solução, para quem está angustiado, é ser plantado numa terra boa, perto da água. A nossa segurança, que é o que todo mundo está procurando, não procure em governos, não procure nas coisas físicas, não procure nesse mundo. As coisas de segurança que você está procurando, você precisa depositar no Senhor. A segurança não é apenas uma força policial. A segurança é Deus que nos dá porque Ele cuida de nós. Eu quero que você deposite essa confiança no Senhor. Ele cuida de você. O texto também fala sobre comida e bebida. Olha, Deus faz a comida e a bebida para todas as aves do céu. Não semeiam, não plantam, não guardam em celeiros, mas todo dia tem comida fresca para elas. Bem, vocês são muito melhores do que as aves do céu ou do que qualquer outra coisa. Deus fez o nosso corpo, ele pode prover para a gente isso. Eu quero terminar a minha mensagem de hoje, porque o tema, o horário já bateu a minha porta, mas eu quero que você estabeleça a sua confiança no Senhor. Olha só o que esse tema de preocupação nos fala. A preocupação ela é semelhante a uma cadeira de balanço, que pode movimentá-la incessantemente, mas ela não lhe conduzirá a nenhum lugar.
Tem gente que está preocupado, mas é como se fosse a uma cadeira de balanço, ó. Uma cadeira de balanço. Te balança, mas não te leva ao lugar aonde tu queres chegar. Então, essa preocupação precisa ser diminuída. E por isso eu externei um pouco da minha preocupação a você, porque eu espero que Deus responda algumas coisas, mas também eu aprofundei o tema da preocupação nas coisas do Senhor. Por quê? Porque a preocupação não vai te levar a lugar nenhum. E tem gente que está numa visão randômica, girando o tempo todo. Por quê? Porque não está colocando as coisas no lugar certo. Daí eu faço algumas perguntas ao Senhor. Eu penso que a sabedoria está em fazer perguntas. Você tem que começar a fazer algumas perguntas sobre sua vida, sobre as coisas do Senhor e questionar ao Senhor, pedindo a Ele a solução. A pergunta, ela começa a revelar, irmãos, a maturidade que a pessoa está, a maturidade que a pessoa tem, que a pessoa pergunta. Ou seja, dependendo da pergunta, vai mostrar a maturidade da pessoa. Se é uma pergunta muito básica, então a pessoa também não é tão madura. A pergunta, ela revela a intenção de quem está respondendo. A intenção é ali de quem responde. E quando eu pergunto ao Senhor, vai revelar para mim qual é a intenção de Deus quando ele responder, qual é a intenção de Deus sobre o aspecto que eu pergunto. Por isso você tem que fazer perguntas em sua oração. Senhor, e isso daqui? Como eu devo proceder nesse caminho? O que devo fazer nessa rota aqui? Pergunte, porque toda pergunta acaba transferindo uma pressão para o próprio interlocutor. Então, quando eu estou com uma pressão nos meus ombros aqui, quando eu tenho muita coisa nos meus ombros que estão pesando, eu faço perguntas a Deus, eu faço perguntas às pessoas, porque eu vou transferir a pressão que está sobre mim na própria pessoa, no próprio Senhor que vai estar respondendo. A pergunta, ela mantém ali você no jogo o tempo todo. Então você tem que fazer algumas perguntas ao Senhor. Eu percebo que quando eu faço perguntas para 3 pessoas. Toda vez que eu faço perguntas para 3 pessoas. E você também precisa fazer essas perguntas às 3 pessoas. Primeiro, você tem que perguntar para você mesmo. Você tem que começar a perguntar para você. Perguntar para você o que é que eu posso fazer diferente, Senhor? O que que o Senhor quer que eu faça? O que que eu posso fazer diferente quando você pergunta para você mesmo? Se eu estou indo por uma rota, o que que eu posso fazer diferente? O que que um sábio faria no meu lugar? Alguém que era extremamente entendido e inteligente, faria o que no meu lugar para resolver esse problema? Imagine você conversando com uma pessoa sábia e você faz perguntas para esse sábio. O que que você faria para resolver esse problema? Por que eu estou andando com essa pessoa até hoje? É uma outra pergunta que você faz a você mesmo. Se essa pessoa te machuca, se essa pessoa não te faz, se não for da sua família, no sentido de ser alguém que você não pode se desligar dele, por que você está andando com esse tipo de amizade até hoje que não está te trazendo benefício algum? Por que você está fazendo isso daí? Você tem que fazer perguntas para você, meu irmão. E só você responde algumas coisas. E aí, então, eu julgo mais. Eu pergunto a Deus. Eu vou com Deus e faço uma pergunta. Se eu não encontrar a resposta no meu próprio coração, eu começo a perguntar para Deus. Se eu não começar a encontrar resposta em mim, naquilo que eu faço de questionamento, eu começo a perguntar para Deus: Senhor, não estou encontrando resposta. Fala comigo. Apresenta, Senhor, uma solução. Nos dê o entendimento, a clareza do que o Senhor quer que a gente faça, mas deixa claro. Por favor, Senhor, tenha os seus ouvidos, vocês já viram falar, né? Que Deus incline os seus ouvidos para a gente e ouça o nosso clamor. Eu também percebo que não só pergunto para mim, mas pergunto para Deus, mas também eu faço perguntas, por exemplo, ao próximo. Eu pergunto a outra pessoa. Se Deus não responde a pergunta para alguém que domina o assunto, se Deus não responde para mim, eu pergunto: será que Deus vai responder para alguém que domina esse assunto? Alguém que sabe das coisas? Alguém que estudou sobre isso? Se você está enfrentando problemas com seus filhos, se você está enfrentando problemas no seu trabalho, se você está enfrentando problemas em outra área, que tal você começar a perguntar para você mesmo por que que você está andando com esse tipo de gente? Por que você não resolve isso daí? Como seria a melhor forma? Pergunta
para um sábio. O que um sábio faria sobre isso? Mas não tenho resposta ainda, pastor. Então pergunte a Deus. Deus me dê uma solução. Deus me ajude, mostra-me, Senhor. Mas se ainda não tiver claro, então você precisa perguntar ao próximo, alguém que é extremamente estudado nessa área. Por isso eu falei para você da rede das 12, das 12 áreas da vida. E você estabelecer pelo menos 10 autores sábios para cada área da vida, para você ir até eles e perguntar a eles, autores vivos ou autores mortos. Ou perguntar para uma pessoa que está viva, que é seu amigo, um próximo seu, que é estudado sobre essa área. Se você fizer esses 3 itens, eu penso que você vai diminuir drasticamente a sua angústia. Você vai diminuir drasticamente a sua preocupação. Por quê? Porque você estabeleceu uma ordem. E quando eu olho para o texto bíblico e todo mundo vai logo para o versículo 4, né? Deleito-me no Senhor. Você tem que ler o versículo 1, 2 e 3, porque o versículo 1, 2 e 3 é a angústia que o cara estava vivendo. Era estafante para ele. Então, talvez você tenha que estabelecer esses 3 itens aqui. Bem, amanhã eu estarei terminando falando um pouco mais sobre esse tema, para que você saia do problema onde você está e que o Salmo 37 e Mateus 6 nos mostre a solução do problema que estamos vivendo. Se você vive um problema, você vai encontrar a solução nesses 2 versículos, se você seguir os passo a passo que eu estou falando, senão você vai ficar extremamente confuso. Ouça essa mensagem de hoje, vai estar gravada lá, mas também ouça a mensagem de amanhã, porque eu estou te mostrando durante o dia de hoje os problemas, mas amanhã eu apresentarei a fórmula total da solução. Por isso, faça votos de você estar conosco aqui, para que você receba essa porção da bênção na sua vida. Nós teremos uma oração. A irmã Elisângela estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós. Se você está passando por um problema de preocupação, então eu quero que você avalie a oração como uma pergunta a Deus, pois Deus vai responder para você. Se não, você tem ainda esses 3 passos a seguir. Vamos orar ao Senhor e buscar a sua presença. Oremos. Deus amado, Pai querido que está nas alturas dos céus, estamos todos, Senhor, aqui neste momento, nos inclinando a Ti, Senhor, abrindo nosso coração a Ti, para entendermos melhor a Tua palavra e assim fazermos das nossas vidas, Senhor, vidas melhores e modificações, Senhor, que assim nos aproximam de Ti. Esta mensagem de hoje, Senhor, foi uma mensagem profunda e que reflete, Senhor, nos nossos dias. Todos, Senhor, temos algum tipo de preocupação, alguma coisa, Senhor, que nos aflige, a saúde de um amigo, a nossa própria, ou da família. Pessoas, Senhor, que estão passando por problemas financeiros, outras espirituais, mentais. E todos, Senhor, acabamos ficando, às vezes, muito preocupados. E esquecemos, Senhor, de voltarmos para Ti e termos a certeza que o Senhor está sobre todas as situações das nossas vidas. O Senhor direciona a cada pessoa individual e com seus problemas e soluções diferenciados, Pai. Assim como temos visto aqui neste grupo, soluções que o Senhor tem enviado, algumas que nós aceitamos e somos alegres e felizes por isso, outras, Senhor, que são da Tua vontade, mas que às vezes entristecem o nosso coração com a perda de pessoas queridas. Conforte, Senhor, as famílias, as pessoas, as soluções que são dadas, vindas de Ti, Senhor. E que o Senhor possa sarar o nosso coração e que essas preocupações, Senhor, nos levem a entender que o Senhor tem cuidado de nós individualmente de modo especial. Podemos ter essa certeza, Senhor, quando as respostas vêm, seja de forma que nós gostemos ou não, de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor,
Ajude-nos, Senhor, que essas preocupações de agora sejam sanadas e saradas de cada pessoa, de cada pedido de oração que foi colocada neste grupo, do pastor, Senhor, Anderson, que está passando, Senhor, por essa preocupação também. Nós não conhecemos, Senhor, a profundidade de cada pessoa, as aflições, as alegrias, o desespero, a solução que é preciso, Senhor, mas o Senhor conhece, Senhor, cada pessoa. Estenda a tua mão, Senhor, poderosa sobre cada um. Converte, restaura, confirma a fé, Senhor, em todos nós. E que esta mensagem possa ter penetrado através do teu Espírito Santo em nossos corações, na nossa mente, e que este Salmo 37 possa nos servir de auxílio, Senhor, em tempos, Senhor, necessários. Senhor, prepara todos, Senhor, para as suas atividades de hoje. Alguns já saíram, outros estão a caminho, chegaram no seu trabalho ou em algum outro local. Mas o Senhor também concede, Senhor, e confirma os teus anjos protetores, guardadores na vida de cada um. Aqueles também, Senhor, os nossos parceiros, esposos e esposas, pessoas e entes queridos, Senhor, por quem temos, Senhor, solicitado as nossas orações. São tantas pessoas, Pai, e queremos, Senhor, de fato, que as respostas venham e que as soluções venham para que a gente veja o teu agir em nossas vidas e na vida dessas pessoas. Por favor, ó Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nossas transgressões. Aumenta, Senhor, a nossa fé em Ti, cada dia mais. Fortalece-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Prepara, Senhor, a mensagem de amanhã e quem vai falar. Prepara também, Senhor, esses pedidos de orações que eles possam subir como incenso suave, Senhor, às Tuas narinas e que o Senhor possa atender conforme o Teu querer. Mas responde, Pai, no Teu tempo, na Tua hora, de acordo com a Tua vontade. Mas que nós possamos ver e ter a certeza que é a resposta que está vindo de Ti. Agradecemos por tudo e continuamos pedindo a Tua proteção para o restante deste dia para todos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Aí, em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e o teu Espírito sejam derramados sobre nós. Abençoando, Senhor, a irmã Rose, que orou no começo, e também a irmã Elisângela, Senhor. Vá ao encontro dela e a abençoe essas duas servas tuas. Mas também, Senhor, inclina a tua graça e a tua bênção sobre nós. Que teu Espírito Santo também esteja conosco, os fiéis eleitos que aqui estão. Entregamos, Senhor, o dia de hoje em tuas mãos. Entregamos nossa vida a ti, Senhor, porque queremos mais do teu Espírito, queremos mais de ti. Abençoa-nos, Senhor. Tudo isso te oramos e agradecemos por tua palavra. Nessa manhã, oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, pastor. Amém. Muito obrigada.